Ó, o que acaba de sair aqui, Milei cede e oferece abrir mercado para Donald Trump. O presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos poucos líderes internacionais que não foi para o confronto com o presidente dos Estados Unidos. Na noite de quinta-feira, ontem à noite, Javier Milei anunciou que está oferecendo adotar medidas para permitir um fluxo maior de cerca de 50 produtos americanos. Faremos uma harmonização de tarifas. Segundo ele, esse seria o primeiro passo para um acordo comercial. Foi o que disse Milei. Os argentinos foram taxados em 10% pelo tarifaço de Trump, o mesmo índice que o Brasil. Aliados de Milei correram às redes sociais para indicar que o percentual mais baixo havia sido possível graças ao relacionamento entre eles, mas não é isso que aconteceu, né? Omitiram o fato, por exemplo, de o Brasil também receber o mesmo tratamento, e Lula não é, né, aliado de Trump, nem Trump de Lula. Milei, porém, quer que o entendimento conduza a uma proposta de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, algo que a Argentina não poderia fazer sem a presença do Mercosul. Buenos Aires já alertou que se o bloco sul-americano colocar obstáculos, não exclui sair do Mercosul. E diz que a Argentina vai avançar no reajuste dos regulamentos para que eles cumpram os requisitos das propostas tarifárias recíprocas elaboradas por Trump. Tá aí, ele está oferecendo, então, abrir o mercado, o fluxo para 50 produtos. Harmonização de tarifas, é tipo uma harmonização facial, Thales? Que história é essa de harmonização de tarifas? Hein, É, Josias? Vai lá, Josias. Não, porque me parecia, Fabio, o Milei estava ambicionando, antes desse anúncio de tarifas recíprocas do Donald Trump, o Milei já anunciou isso, que estava desejoso de firmar um acordo comercial com os Estados Unidos, inclusive à margem do Mercosul. O Milei virou um vírus dentro do Mercosul, porque o Uruguai já falava em fechar um acordo com a China, também à margem do Mercosul, e foi puxado para dentro do acordo, e o Lula, inclusive, esteve no Uruguai e argumentou que, se houvesse algum acordo com a China, teria que ser com o bloco, não individualmente, um país ou outro fechando individualmente um acordo. O Milei, em relação aos Estados Unidos, ele quer fechar um acordo comercial, mesmo que isso signifique deixar o Mercosul. E agora, diante da declaração de guerra do Donald Trump, o Milei ajoelha num primeiro momento. E é preciso ver agora o tamanho dessa harmonização dele, o quão patriótica é essa harmonização. Ele fala em permitir o fluxo maior, mais livre, abrir as fronteiras para 50 produtos dos Estados Unidos. É preciso ver se as empresas, se a indústria argentina está de acordo com isso. Em que medida o Milei está atendendo aos interesses da Argentina ou dos Estados Unidos. Agora, num primeiro momento, o sujeito já ajoelhar dessa maneira, parece um patriotismo meio mequetrefe, parece uma submissão que não orna com os deveres de um presidente da República. Se ele quer negociar, deveria primeiro fazer cálculos, e é improvável que ele tenha tido tempo de fazer isso tão rapidamente, é improvável que ele tenha feito internamente as consultas que precisaria fazer para anunciar algo dessa magnitude, né? Mas, como sabemos todos, Fabiola, a exemplo do Bolsonaro, o Milei também é um puxa-saco de primeira hora do Donald Trump, né? Então, agora, ele está exercitando esse puxa-saquismo. É preciso saber qual é o tamanho do prejuízo ou do benefício, se é que há algum, para a Argentina, nesse aceno que ele está fazendo ao Trump. E o Trump já demonstrou que puxa-saquismo com ele não resolve muita coisa. Então precisa ver até onde vai essa disposição que o Milei enxerga na Casa Branca de fechar um acordo comercial com a Argentina. Chegando por aqui é ela, Madeleine Laxco, sempre conosco às segundas e sextas-feiras.
Olá, Madá, o tarifaço já chegou por aí também? Já taxou alguns produtos? Como é que é, hein? Bom dia, boa Menina, tarde. que loucura! Eu tô até aqui com a tabela. Jesus amado, boa tarde, Fabiola, Josias, Thales. Muito boa Gente, tarde. essa tabela tem até a Síria, que não tem relações comerciais com os Estados Unidos. Enfim, aquela coisa toda. Agora, Fabiola, as pessoas acreditam muito em ideologia. Todo mundo que vai na onda da ideologia está no cheque especial. Está devendo no cartão de crédito. E esse povo, Milley, Trump, não sei o quê, eles são gente que está devendo e brigando com o cunhado por causa de político? Não, eles são gente que está com a conta no banco recheada e tem um monte de trouxa que briga por eles. Então vamos analisar a cabeça deles. O que é que o Milley fez? Eu vou dar como exemplo aqui dois outros países que são mais próximos dos Estados Unidos e que ficaram numa faixa maior, porque a Argentina está na faixa mínima, que é dos 10%. O Canadá e o México ficaram nos 25%. Aí o pessoal fala: não, se ele botou 25, tem que botar 25 de volta. O princípio da reciprocidade. E aí que eu digo que a matemática e o antidoping vão salvar o Brasil. Reciprocidade é uma força contrária de igual tamanho. Os outros países têm como fazer isso? Os Estados Unidos, elevando a taxa das exportações para o Canadá e para o México, ele mexe com o quê? Ele mexe com uma parcela de 37% do produto interno bruto de um país, de 30 e tantos por cento, não, se eu não me engano, de mais de 50% do produto interno bruto do México. Ele mexeu com isso. Quando eles falam assim, nós vamos botar a tarifa nos Estados Unidos também, isso representa o quê do produto interno bruto dos Estados Unidos, da produção de riqueza interna? É 3%, é 2%. Entende? Ele tem o poder de mexer com mais de 50% da economia de um país. Se esse país retaliar, ele vai mexer com menos de 5% da economia do outro. E o povo dele, como o povo dele depende daquele produto interno bruto de mais de 50% das exportações, ele vai acabar pagando essa conta. Então, por isso que a gente vê aqui no Brasil estão falando, não, nós vamos devolver na mesma moeda. Sim, amor, vem um Rottweiler rosnando pro seu chihuahua. Você fala, vai lá, chihuahua, morde. Isso mesmo. Nossa, vai dar super certo. Não tem como um país do tamanho do nosso retaliar. A Argentina é menor que a gente. Então, o que ele fez? Não é que ele está ideologicamente, politicamente. O Milei agora fez uma redução recorde na pobreza na Argentina. E o nível de pobreza no cálculo deles daria um salário de R$ 1.900 por família aqui, que nem é pobreza aqui no Brasil. Então, assim, ele está olhando o quê? Ele é doido, ele faz essa figuração, mas ele é economista, ele olha a conta. Ele não tem como retaliar, Fabiola. Se ele retaliar, fica ruim para a Argentina e não faz nem cócegas nos Estados Unidos. Se o Canadá não consegue fazer nem cócegas, se Canadá e México juntos não conseguem, então o que, que ele está fazendo? Ele está olhando ali o que... Tá, já fez isso. Já vamos realizar essa perda aqui desses 10%. O que eu posso fazer que o argentino vai pagar menos? É essa conta que ele está fazendo. Conta fechada, ele arruma um discurso político. Quem é que pode bater de frente com o Trump nessa história? É China e a Rússia. Eu tenho ouvido no exterior gente de direita falando que o Trump está fazendo na economia coisa que nem o Bernie Sanders faria e que o novo lema agora dele é Make China Great Again. E no final das contas, até essa questão que o Thales estava colocando, você acha que no final das contas os Estados Unidos pode se dar bem, ou Madá? Você vê algo de proveitoso no que Trump está fazendo a longo prazo? Ele quer que a longo prazo se priorize o produto norte-americano, dentro do país principalmente, que as exportações fiquem mais caras e que você priorize a compra das empresas norte-americanas e que os empregos sejam concentrados ali. Essa política de altas tarifas, a gente raciocinando parece que faz sentido. Se eu coloco muita tarifa, eles vão preferir o produto interno ali.
exemplificando com o que o brasileiro já viveu. A gente viveu isso na época da ditadura, foi o Collor que abriu. E deu certo? Melhorou o Brasil? Evoluiu a tecnologia? Não. Esse isolamento tarifário não é um tipo de política que a gente já tenha visto funcionar para ninguém. Não é, não existe outro exemplo. Por isso que as pessoas estão olhando com muita apreensão. E ainda não foi feita a conta, Fabiola, de quanto que vai sair isso. Porque hoje em dia, você fala, vamos priorizar a fábrica americana. Pega qualquer coisa, vamos dizer uma Apple. A Apple é americana, mas ela tem gente produzindo coisa para a Apple no mundo inteiro. Então, ela que é americana e que tem muitos empregos americanos, as grandes da tecnologia que são todas americanas, o Google, o próprio Twitter do Elon Musk, a Meta, são as gigantes americanas, o petróleo do século XXI. É tudo dos Estados Unidos, empresa americana, que compra coisa e serviço do mundo todo. E agora, a empresa americana também vai pagar essa tarifa. E as empresas hoje não é que elas pegam de um país, ela recebe serviço e presta serviço a muitos países. Isso é uma realidade. A economia é transnacional. O fato é que ninguém ainda fez essa conta. Aliás, nem ele, né? Porque quem fez essa tabela aí que ele apresentou, obviamente não fez a conta muito direito. A conta do quanto custa e quanto vale a pena para o norte-americano, ela não foi apresentada. Ela sequer foi feita. Ninguém tem essa conta ainda. O que a gente tem agora é discurso. Mas você veja que nem o Elon Musk tem empresa. O Trump tem empresa? Tem, mas tudo falido. Tá aí numa draga danada. Então, para ele tá igual. Ele já tá, né? Para quem tá na lama, o que é um pinguinho a mais? Ele falou durante muitos anos que quando ele tivesse quebrado, ele ia para política. E foi o que ele fez. O Musk não. O Musk tá solvente. Você vê ele elogiando esse negócio aí? Você vê o J.D. Vance muito, vamos dizer, empolgado, Vivek Ramaswamy, esses caras do mercado elogiando, com muita parcimônia. Ele não pode xingar também, porque eles são parte do governo, alto escalão. Mas o fato é que a conta mesmo, ninguém fez. E o que importa é a conta final. Não tem amor, ideologia, boa vontade ou beligerância que consigam vencer a matemática.